Graça e paz, irmãos, estamos aqui em mais um estudo bíblico da Primeira Igreja Presbiteriana de Saquarema. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você é o nosso convidado para hoje estudarmos a Palavra de Deus. Temos feito um estudo na Epístola de Paulo aos Filipenses e hoje iremos estudar o capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Filipenses. Então já te convido a você abrir a Palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Abra sua Bíblia e vamos estudar a Palavra de Deus. Ok? Sejam bem-vindos. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Muito obrigado pela vida, pelo ar que respiramos. Muito obrigado, Senhor, pelas provações. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos deste, Pai, o privilégio de estarmos em família, reunidos, ó Deus, em casa. Privilégio que muitos não tiveram. Te agradeço, Pai, pela salvação em Cristo Jesus, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelas misericórdias que se renovam a cada manhã. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama ao ponto de entregar Seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Agora, Pai, te peço que em nome de Jesus o Senhor venha iluminar os corações nesta noite, para poder aprender, compreender e assim pôr em prática o que a Sua palavra irá ensinar. Ilumina, Pai, em nome de Jesus. Tudo isso eu te peço e agradeço. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos abrir lá em Filipenses capítulo 3. Ok? Então vamos fazer a leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e a segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele não tendo justiça própria, que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória,
segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém. Palavra do Senhor. Semana passada fizemos um pequeno resumo sobre o que nós temos estudado. Hoje nós faremos a mesma coisa. Os irmãos que quiserem se atualizar no assunto, é só olhar os estudos passados, os 3 últimos estudos. O primeiro estudo falamos sobre o panorama da Epístola de Paulo aos Filipenses. O segundo estudo falamos sobre a alegria no lugar em que estamos. A minha pergunta nesse estudo foi: você está feliz onde você está? Você é feliz onde você está? Depois falamos, semana passada, sobre a alegria com quem nós convivemos. E hoje nós iremos falar sobre a alegria em ser conquistado por Cristo. Não podemos nos esquecer que o tema central desta epístola é a alegria. É a alegria. E Paulo escreve esta carta, não só esta, mas Efésios e Colossenses, dentro da prisão em Roma. É chamada as epístolas da prisão. Ele escreve essas 3 epístolas dentro da prisão. E o tema desta é a alegria. Como que uma pessoa pode estar presa e ser alegre? Estar alegre. Lembrando que ele era considerado preso político por Roma. E ele estava preso, acorrentado, a 2 soldados romanos, um em cada lado. Então Paulo não podia ir no banheiro, porque ele não tinha essa privacidade. Paulo não podia fazer nada, porque ele estava acorrentado a 2 soldados romanos, que eram tidos como a polícia de elite, a tropa de elite da época do exército romano. E esses soldados ganhavam mais do que os outros, por serem uma guarda que tomava conta dos presos políticos. Então, como que um homem acorrentado a 2 soldados, mesmo que fosse uma prisão domiciliar, consegue escrever uma carta? Como somente o nosso Deus pode fazer isso na vida de um homem? Então hoje nós iremos falar sobre a alegria em ser conquistado por Cristo. Então o texto nós já falamos, que é Filipenses capítulo 3, do 1 até ao 21. E se a gente for parar para olhar, a nossa situação, ela não é somente determinada pela situação em que estamos e pelo povo que a gente convive, assim como nós vimos nos estudos passados. A alegria no lugar em que estamos e a alegria com quem convivemos. Então essa nossa situação, ela não é somente determinada por isso, pelo lugar que nós estamos e por quem nós convivemos, mas também pelo que nós somos. Não pelo lugar, não pelas pessoas, mas por nós. Então há pessoas que não podem ter a mesma alegria que Paulo teve, por causa do seu baixo nível espiritual, seu estado espiritual tão, conforme nós falamos sobre a maturidade cristã, tão imatura, que ela não consegue ter essa experiência com Cristo. Uma experiência em que, no momento da tribulação, no momento em que ela está passando por provações, ela não consegue ter essa alegria, porque ela não se lembra, ou às vezes, muitas vezes, infelizmente, ela não sabe quem ela é. E nesse capítulo 3, Paulo ele está falando do quê? Mais do testemunho cristão. Ele fala do seu testemunho. Ele fala aqui nesse capítulo 3 sobre a razão da sua alegria. A razão da sua alegria. E ele fala logo de início: alegrai-vos no Senhor. Ele fala sempre alegrai-vos, mas alegrai-vos no Senhor. Então o sinal de que eu estou no Senhor, o sinal de que você está no Senhor, é o regozijo. O segredo da alegria cristã é estar no Senhor. Por isso que as pessoas não conseguem entender como que um homem
preso consegue ter alegria, consegue escrever cartas assim tão belas, tão edificantes, simplesmente porque a razão dessa alegria é porque ele estava no Senhor. E é difícil para muitas pessoas se regozijar num momento difícil, num momento de tribulação, porque a primeira atitude é murmurar, reclamar. É difícil. Todos nós já passamos por momentos assim na vida. Todos nós. Em que, conforme diz um hino, a prova está doendo e a gente começa a reclamar. Mas o motivo da nossa alegria não pode ser as circunstâncias. A fonte da nossa alegria não pode ser as circunstâncias, nossos bens, nossos colegas, nossa família, nosso trabalho. Não. A fonte dessa nossa alegria tem que ser o Senhor. O resto é consequência. Quer ver um exemplo disso? Está lá em Atos 16, 25. Quando Paulo e Silas eles estão presos. E à meia-noite, o que eles estavam fazendo? Estavam chorando, reclamando, né? Não tinha o que fazer, ficavam reclamando. Errado. À meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus. Está lá, Atos 16, 25. Abre aí a sua Bíblia e dá uma olhada. O que Paulo e Silas estavam fazendo? Estavam louvando a Deus e orando. Então, apesar das circunstâncias, eles estavam fazendo o quê? Estavam louvando ao Senhor. Porque eles tinham alegria de saber que foram conquistados por Cristo. Essa deve ser a nossa alegria, o motivo do nosso sorriso. Então, nessa epístola, nós vamos ver que existem quatro fatores em que Paulo ele destaca neste capítulo. O primeiro fator, a gente pode encontrar do verso 2 ao verso 7, que é o fracasso, entre parênteses, o fracasso que Paulo aceitou. O fracasso que Paulo aceitou. Então você pode ver dos 2 ao 7 que diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por quê? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Imagine uma tabela, que geralmente os tesoureiros, os contadores usam, ou quem faz movimentação financeira. Uma tabela em que uma coluna está escrito crédito, em outra débito. Guarda essa imagem na sua cabeça. Crédito e débito. Tá bom? A gente vai entender mais um pouquinho à frente. Então Paulo ele começa esse aviso tríplice, podem falar assim, com 3 acautelai-vos. E acautelar é cuidado. Quando ele fala acautelai-vos, cuidado com os cães, com os maus obreiros, com a falsa circuncisão. Ele estava falando, se resguardem, cuidado. Então ele estava falando desses falsos profetas. E aqui, em Filipos, também existiam os judaizantes. E esses judaizantes, eles foram o assunto principal da carta de Paulo aos Gálatas. Mais à frente nós iremos estudar também a epístola de Paulo aos Gálatas, onde a ênfase ali que ele dá é contra os judaizantes. Então os judaizantes eles ensinavam o quê? Que aquele que não era circuncidado, segundo o costume de Moisés, não pertencia ao povo de Deus.
não pertenciam ao povo de Deus. Por quê? Porque eles não traziam no corpo a marca da aliança. E a marca da aliança era a cicatriz da circuncisão. Era a cicatriz da circuncisão. Então, se você não tinha esse sinal, essa marca, você não pertencia ao povo de Deus. Então, você não podia ser salvo. Então, isso que ele estava ensinando. Então, Paulo fala para os irmãos lá de Filipos: acautelai-vos dos cães. E aqui, cão era símbolo de sujeira, de impureza. Porque eles achavam que aquele que não era circuncidados, não eram circuncidados, eles eram impuros. E Paulo, ele troca o significado. Porque os gentios, os incircuncisos, aqueles que não eram circuncidados, eram considerados como cães para esse povo. E Paulo inverte a jogada. Ele fala que eles que são os cães. Por isso que ele fala: cautelai-vos dos cães. Porque eles falavam de pureza, mas eram simplesmente aqueles que estavam se mutilando. Se mutilavam por algo que não tinha lógica naquela época. Porque a circuncisão, ela teve sim a sua importância no período antes de Cristo, até Cristo. Depois de Cristo não teve mais essa importância. Porque aqueles que fariam parte do povo de Deus, do povo da aliança, tinham que se circuncidar. Jesus Cristo, que é o sacrifício perfeito, ele aboliu isso do meio do povo. Hoje você não precisa se circuncidar. A circuncisão que o Senhor quer é do coração. Paulo fala isso lá em Gálatas. Então, eles ensinavam sobre isso, de que o povo que não fazia isso era impuro, mas impuros eram eles. Então, assim, Paulo enfatiza que não é a circuncisão. Não é a circuncisão, e destaca as 3 marcas verdadeiras dos filhos de Abraão, que é o que? A experiência do Espírito de Deus em nosso louvor, a atitude correta para com Cristo, porque ele tem que ser o objeto do nosso orgulho e a nossa adoração, e recusa de confiar em si mesmo. Está aqui em Filipenses 3. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. A partir do momento em que eles confiavam nessa marca, que era uma marca visível, eles estavam confiando na carne. Então Paulo, ele começa a falar disso: cuidado com essas pessoas que ensinam isso. Cautelai-vos, porque eles ensinam uma pureza, eles pregam uma pureza, mas no fundo eles são os impuros. Por isso, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Maus obreiros aqui não é você ver uma pessoa que faz a obra do Senhor de um jeito. Não é isso não. Os maus obreiros aqui são os falsos profetas, os falsos mestres. Então ele diz: acautelai-vos dos impuros, acautelai-vos dos falsos mestres e acautelai-vos da falsa circuncisão. Que ele diz aqui: por quê? Nós somos a circuncisão. A marca visível da aliança somos nós, resgatados por Cristo, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós que somos a marca da circuncisão. Então as pessoas, quando olham para mim e para você, ele vê a aliança. Vê a aliança de Deus conosco. Então por isso que Paulo fala que nós somos a circuncisão. Então Paulo fala da vantagem da vida antes de conhecer Cristo, que para ele era vantagem. Por isso que no início eu falei o fracasso que Paulo aceitou. E eu coloquei entre parênteses o fracasso. Então, porque Paulo fala da vantagem da vida antes de conhecer Cristo. E ele dá uma relação de uma herança religiosa. De uma herança religiosa. Ele fala sobre o quê? Ele fala assim: bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar, eu ainda mais. Sabe por quê? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei fariseu,
quanto ao zelo perseguidor, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, Paulo, ele fala dessa vantagem que ele tinha, que ele achava que era vantagem, antes de conhecer a Cristo. Então, ele fala de uma vantagem eclesiástica. Ele fala que foi circuncidado ao 8º dia. Então, Paulo ele teve o privilégio de participar, tá? desse rito. Falo privilégio porque era a cultura do povo dele. Claro, nós não temos nada a ver com isso, mas em relação à cultura dele. Então ele teve esse privilégio do povo da aliança desde a sua infância. Então, se perguntarmos qual a utilidade que a circuncisão tem ou tinha, Paulo mesmo responde: muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Como disse, está lá em Romanos 3, do verso 1 ao verso 2. A circuncisão teve um papel muito importante. Por quê? Porque a circuncisão que distinguia quem era povo de Deus e quem não era. É só olhar o Antigo Testamento. Olha o Antigo Testamento que você vai perceber a importância da circuncisão. É a esse povo, o povo da circuncisão, que era o povo a qual foi confiado os oráculos de Deus. É o que Paulo fala aqui em Romanos. Então, existia, sim, uma importância, mas naquela época. Então, Paulo, ele fala que agora não tem mais, mas ele achava que era vantagem. Fui circuncidado ao 8º dia, conforme diz a lei. Ele fala de uma vantagem nacionalista. Ele era da linhagem de Israel. Olha só a importância. Então, Paulo pertencia à verdadeira linhagem de Israel, o povo que tem a lei de Deus. Então, ele fala que ele era descendente de quem? Dos patriarcas, dos profetas e de toda a tradição judaica. Falando no nosso linguajar, existe uma carteira mais quente do que essa? Existe uma carteirada mais forte do que essa? Não. Paulo mostrou que ele era raça pura. Ele era da linhagem de Israel, a linhagem dos patriarcas, dos profetas e de toda a tradição judaica. Ele também fala que tinha uma vantagem na sua linhagem, nos seus ancestrais, porque ele era da tribo de Benjamim. Está lá no verso 5. Ele era da tribo de Benjamim. Olha só a carteirada que Paulo dá. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel e da tribo de Benjamim. Ele fala sobre a vantagem eclesiástica, uma vantagem nacional e agora uma vantagem dos seus ancestrais. Apesar dele não pertencer à tribo real de Judá, Paulo pertencia ao que? A tribo que produziu o primeiro rei de Israel, que tinha Jerusalém no seu território e que mais resistiu à cultura pagã. Olha só. Então, Paulo, se alguém podia se gabar de algo, era ele. Ele fala também de uma vantagem em relação a seus parentes, que ele era hebreu dos hebreus, de hebreus. Significa que o pai e a mãe do apóstolo, ele eram hebreus puros. Ele era filho de pais piedosos. Aqueles hebreus que seguiam à risca a lei, a Torá. E ele termina falando sobre uma vantagem religiosa. Quanto à lei, ele era o quê? Fariseu. Ele pertencia ao grupo mais fiel de líderes religiosos à lei mosaica. Era a seita mais severa da religião. Ele fala lá em Atos 26, verso 5. A seita mais severa da nossa religião. Então, a sua preocupação maior foi viver em acordo com os mínimos detalhes da lei do Senhor. Aquele que era fariseu, eles faziam de tudo para viver os mínimos detalhes da lei do Senhor, da lei dada a Moisés. Por isso que ele podia afirmar, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ninguém podia falar nada de Paulo, nada que o acusasse em relação à lei. Até porque, para eles,
principalmente os fariseus, aquele que não segue toda a lei é considerado maldito. Então Paulo, ele afirma que em relação à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Não tinha alguém que falasse isso dele. Ninguém poderia falar isso dele. Então ele, de fato, ele era tão zeloso pela sua religião, querendo fazer o que achava ser a vontade de Deus, que ele fazia isso errado, com um intuito errado, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Que ele fazia o quê? Perseguia os crentes. Ele perseguia os crentes. Porque ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Então Paulo estava afirmando o que aqui com essas palavras? Que se alguém podia trabalhar para a própria salvação, então ele era a pessoa mais certa para isso. Se existia alguém que podia trabalhar para a própria salvação, ele era o cara. Por isso que falamos do fracasso e da vantagem. Então naquela época Paulo pensava que tudo isso era lucro, lembra? Da imagem que eu falei, da tabela, crédito e débito. Então ele achava que tudo isso era lucro para ele. Ele estava colocando na sua planilhazinha, na sua tabela, tudo que ele achava que era lucro. É lucro, é lucro. Mas quando foi achado por Cristo, teve um encontro com Cristo, ele considerou o quê? Tudo isso fracasso. Ele decretou falência por causa de Cristo. Então Paulo olhou para... É como se Paulo estivesse olhando para o mercado de ações e viu que estava em alta. Mas depois que ele olhou e viu que tinha muito lucro, depois do encontro com Cristo, do Cristo vivo no caminho de Damasco, aí ele viu que houve um colapso total na bolsa de valores dele. Então ele viu que tudo isso era perda. Então ele passou tudo para débito. Nada daquilo tinha mais valor. Nada, nada. Se alguém podia se gabar do seu passado religioso, era Paulo. Paulo achava que, no início, que tinha uma carteira quente. É só imaginar quando apedrejam a Estevão. Eles colocam a roupa de Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo. Ele era uma pessoa respeitada por tudo isso que ele falou. Na época ele se gabava, batia no peito. Eu sou o cara. Mas depois do encontro com Cristo, ele viu que não era nada disso. Nada disso tinha importância. Nada disso tinha valor. Tudo isso era perda. Será que você tem confiado no seu passado religioso, na sua linhagem? Porque a minha família foi a fundadora, o fundador da igreja. Meus avós que fundaram. Sou criado desde a tenra idade na casa do Senhor. Será que você tem se embasado nisso? Tem visto isso como lucro? Queridos irmãos, se estiver nesse contexto, saiba que nada disso tem valor. Quando chegar no céu, não vai ter lá uma cadernetazinha onde Deus vai olhar, Cristo vai olhar e falar assim: vinde bendito, porque você fundou a igreja, seus pais, seus avós eram da igreja, toda a sua família pertenceu à igreja, vocês me doaram órgãos, bancos. Nada disso vai ter valor. O Senhor vai falar: vinde benditos do meu Pai, para o gozo eterno. E também alguém vai ouvir: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não é o currículo que faz a gente entrar no céu. Não é o currículo que faz a gente ter o favor de Deus. É um coração convertido. É um coração circuncidado, conforme Paulo fala.
É isso que vale. No céu não vai entrar porque fomos plantadores da igreja presbiteriana, ou da Assembleia, ou da Batista, ou da Metodista, de qualquer outra. No céu vai entrar aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Será que você tem vivido, tem confiado no seu passado religioso? Se estamos, com certeza, já estamos conscientes do fracasso de tudo isso. Isso não é vantagem, é fracasso. Por isso, querido irmão, querida irmã, não confie nisso. Não confie na sua herança religiosa. Não confie. Confie em Deus. Paulo, ele tinha alegria porque ele sabia que foi conquistado por Cristo. Isso que tem que ser nosso orgulho, que nós fomos conquistados por Cristo na cruz do Calvário. Não pelo que nós fomos ou deixamos de ser. Então Paulo fala sobre esse fracasso que ele aceitou, ele caiu a ficha e viu que tudo aquilo não servia de nada. Ele fala de certas vantagens que ele teve na vida antes de conhecer Cristo, mas depois ele viu que tudo isso era refúgio, era como refúgio, coisa que não presta para nada. Agora Paulo, do verso 8 ao verso 11, Paulo fala sobre uma experiência de intimidade que ele experimenta. De intimidade com Deus. Fala assim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então ele fala sobre essa vida íntima, essa intimidade que ele passou a ter. Então ele somou todas as suas vantagens, lembra da tabela? Ele somou todas as suas vantagens e viu que o resultado é negativo, é perda total. Então na coluna crédito ele coloca só um item, por causa de Cristo, está no verso 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então qual é o motivo que Paulo tem quando ele fala da questão do conhecimento de Cristo? Então o primeiro motivo que ele tinha era conhecer a pessoa de Cristo. Ele fala para o conhecer, está lá no verso 8, verso 10, ao verso 10, verso 8 e verso 10. Então Paulo, ele quer entrar em íntima comunhão com Cristo. Para ele isso é vantagem, é lucro. Ter uma vida de intimidade com o Senhor. O cristão tem que ter uma vida de intimidade com o Senhor. O cristão que não tem essa vida, essa intimidade com o Senhor, tem alguma coisa errada. Ou não foi convertido, ou ainda é um crente imaturo, porque o crente, o cristão, ele anseia por uma intimidade com o Senhor. Intimidade aqui não estou falando de experiências estáticas, experiências extraordinárias, experiências sobrenaturais, não estou falando disso. Experiência com Cristo, experiência de caminhar com Cristo. Ele pode fazer o sobrenatural? Pode. Ele pode fazer tudo o que você imagina. Ele é Deus, é o Criador de tudo e de todos. Mas ter essa intimidade com o Senhor, ter essa experiência com Cristo, significa ter um relacionamento mais estreito com Ele. Um relacionamento mais estreito, um relacionamento de intimidade. E você conhecer a voz de Cristo quando Ele fala. Porque Ele te ouve. Se você fechar os seus olhos agora e falar com Ele, Ele te escutará. Mas se Ele falar com você, você vai conhecer a voz dEle? Vai saber distinguir a voz dEle no meio de outras vozes?
Intimidade é isso. Eu com a minha esposa, no meio de uma multidão, se ela chamar meu nome, eu vou saber que é ela. Quase 21 anos de casado. Eu vou saber por quê. Por causa desse relacionamento íntimo, dessa convivência. A mesma convivência devemos ter com Cristo. De saber que é Ele que está falando conosco. De saber que é Ele que fala ao nosso coração. Por isso Paulo fala que conhecer a pessoa de Cristo, ele quer conhecer, ele quer entrar em íntima comunhão com Cristo. Mas também ele fala conhecer o quê? O poder de Cristo. E o poder da sua ressurreição está lá no verso 10. Então Paulo deseja a provisão cada vez maior do poder que procede do Cristo ressurreto e exaltado, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Não só conhecer o poder de Cristo. Aí vem o terceiro motivo, que talvez muitos cristãos ou muitos crentes corram, vão embora. Porque ele fala sobre conhecer a pessoa de Cristo, conhecer o poder de Cristo, e agora conhecer a paixão de Cristo. E ele fala aqui no verso 10, e a comunhão dos seus sofrimentos. Pastor, agora está tão bem o senhor falando, está muito bom. O Senhor falou sobre tanta coisa, falou da tabelinha do crédito e do débito, falou do fracasso, da vantagem, falou de conhecer a pessoa de Cristo, conhecer o poder de Cristo, mas agora conhecer a paixão de Cristo, a comunhão dos seus sofrimentos. Talvez todos nós desejamos os primeiros dois itens, mas esse item aqui, talvez muitos não queiram. Muitos não queiram. Paulo, sim, ele faz o quê? Quer participar mais e mais nas aflições do seu Senhor e Salvador. Por isso que ele podia dizer aos Colossenses o quê? Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então a obra redentora de Cristo ela não é incompleta, conforme está lá em Hebreus 10, verso 14. Mas esse sofrimento em favor de Cristo é parte dos privilégios do Filho de Deus. Está lá em Atos capítulo 9, verso 15 e verso 16. Participar dos sofrimentos de Cristo é um privilégio. Um privilégio. Mais à frente, a gente vai estudar sobre os sofrimentos, aqui mesmo na carta de Paulo aos Filipenses, perdão, lá no capítulo 4, no próximo estudo, semana que vem. E nós iremos ver que muita gente bate no peito e fala: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Vemos adesivos no carro: tudo posso naquele que me fortalece. Virou jargão em várias igrejas, em que todo mundo fala: tudo posso naquele que me fortalece. Mas só que esquece o que vem antes, do contexto remoto anterior, que fala sobre sofrimento, humilhação, fome, escassez. E diante disso tudo, Paulo fala: tudo posso naquele que me fortalece. Fazer parte dos sofrimentos de Cristo é um privilégio para o cristão, para aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. E no início nós falamos, a sua alegria está pautada nas circunstâncias, no lugar em que você está, nas pessoas com quem você convive, ou a sua alegria é porque você se regozija no Senhor, porque você está em Cristo? É uma pergunta que a resposta é só sua. Eu não posso dar essa resposta. Então, outro fator que Paulo fala é sobre o alvo que ele deseja. Qual é o alvo que ele deseja? Qual é o alvo que você deseja? Então, Paulo ele começa a usar, a partir do verso 12, do 12 ao 16, a figura de um atleta. Então, ele usa a figura tão conhecida de um atleta
para enfatizar o quê? O grande perigo de estar satisfeito com a vida espiritual vingente. Então ele nos mostra que nunca devemos ficar satisfeitos com a nossa vida espiritual que nós estamos agora. Eu estou satisfeito com a minha vida espiritual. Eu oro, eu canto, eu louvo, eu leio a Bíblia. Para mim está ótimo. Não! Ele nos mostra que devemos desejar melhorar cada vez mais, conhecer mais de Cristo, ter vida de comunhão mais profunda com Ele, demonstrar um serviço mais dedicado a Cristo. Então, para enfatizar isso, Paulo ele usa aspectos da vida de um atleta para enfatizar esse algo que ele tanto desejava quando escreveu. Primeiro, ele fala no verso 12 sobre a atitude da mente. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Se você já foi atleta, se você já fez algum tipo de luta, participou de alguma atividade esportiva, você sabe que o modo como você entra, ou numa luta, ou numa partida, ou às vezes até numa malhação básica numa academia, o seu estado mental vai dizer se você vai ser eficiente ou não nessa atividade. O atleta que entra numa luta, duvidando se vai ganhar, ele já tem 90% de perda. Já tem 90% de perda. Não é questão de autoconfiança, mas aquele que treina para dar o seu melhor, ele já entra pensando em ganhar, nunca pensando em perder. O atleta nunca vai entrar achando que vai. Se você for buscar nos documentários antigos aí sobre determinadas Copas do Mundo em que a seleção brasileira participou, se eu não me engano, acho que é dia 98, em que um determinado atleta ele passou mal na final e o Brasil perdeu aquele troféu. E depois, nas entrevistas, percebemos que o time entrou com a sensação de que ia perder, porque o seu craque estava doente, tinha passado mal. Todos entraram já pensando em perder. Talvez se você for puxar por aí outros esportes, outras modalidades, você vai ver também que todos os atletas que entram achando que vai perder, perdem. Aqueles que entram pensando que vai ganhar, pode perder? Pode, mas vai dar o seu melhor. Então essa atitude da mente que Paulo fala, ele fala que quando o atleta tem uma atitude errada, pensando que é fácil, eu vou ganhar, também o cara não se prepara e acha que vai ganhar. Então aquele que entra já achando que vai perder e aquele que acha que vai ser muito fácil também, são duas atitudes que faz errar. Então Paulo ele não faz isso. Ele diz o quê? Não que eu já tenha recebido, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Aqui Paulo está falando o quê? Em relação à doutrina da eleição. Está lá em Efésios, capítulo 1, verso 4, antes da fundação do mundo. E aqui também ele fala sobre a doutrina da perseverança dos santos. Mas quando ele fala de uma eleição, ele não fala de uma eleição em que as pessoas se fica sem fazer nada. Eu sou eleito, não preciso orar, não preciso ler a Bíblia, não preciso fazer nada, porque já sou eleito. Não. Ele não fala de uma eleição sem responsabilidade. Ele fala aqui, ó, não sou perfeito, mas prossigo. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo, em frente. Então o crente vai continuar tendo o quê? Tentação, problema, vai cair em pecado, mas ele vai prosseguir. O cristão não pode parar. A vida cristã é dinâmica, é progressiva, sempre para frente. Aquele que coloca a mão na arada e olha para trás não é digno. Jesus disse. Então a vida cristã ela é dinâmica, sempre para frente, para frente. Então Paulo ele aqui está falando sobre a questão da eleição, da perseverança do crente, mas ele não fala dessa eleição sem responsabilidade. Ele sabe que tem que prosseguir.
Dificuldades vão acontecer, pecados vão acontecer, mas o crente tem que conseguir, tem que seguir. E do verso 13 e verso 14 ele fala de um esforço. Então ele fala aqui, concentrar-se em um só alvo. Em concentrar-se em um só alvo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Ele fala que nada vai tirar a sua atenção da fita de chegada. Isso eu acho interessante. É como se Paulo tivesse... Ele usa o exemplo dos atletas, dos corredores daquela época, em que todo final da pista de corrida existe aquela fita, né? É só olhar São Silvestre, que no final do percurso tem aquela fita em que as pessoas que passam por aquela fita recebem o seu prêmio, que é a medalha. Então ele fala que nada vai tirar a sua atenção daquela fita. Então ele se concentra em só um alvo. E ele fala no verso 13, esquecendo-se das coisas que para trás ficam. E ele fala avançar para as que diante de mim estão. Então ele fala aqui no verso 15 e 16, ele fala sobre uma ênfase na necessidade de continuamente crescermos na vida cristã, da maturidade que nós falamos domingo. Sempre avançando, sempre amadurecendo. Paulo ele fala em que não deve olhar para trás, esquecendo das coisas que para trás ficam. Às vezes a gente fica parando a nossa vida cristã, a gente dá um stop, né, dá aquele break, né, puxa o freio de mão, pá, e fica lembrando, porque eu era, porque eu fui, porque, se eu... Não, esquece das coisas que para trás ficaram. O nosso alvo é a frente. É a frente. A gente tem que olhar para o passado com a perspectiva do futuro. Mas muitas pessoas ficam só para as coisas que para trás ficam. Esquece do prêmio, do alvo, da fita de chegada. No meio do percurso, para e fala, se eu tivesse, na hora da partida, tivesse corrido menos, ou se eu tivesse corrido mais, ou se eu tivesse usado tal estratégia. Não. A vida continua, a vida cristã continua. Não pode ficar parando, olhando para trás. É claro que muitas vezes esses pensamentos nos cercam, mas devemos ter essa atitude de continuar sempre prosseguindo para o alvo, para o prêmio que tem depois daquela fita. Por isso que Paulo fala, prossigo para o alvo. Qual é o nosso alvo? Nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é Cristo. O nosso olhar sempre tem que ser para Cristo. Nunca para as pessoas que estão do nosso lado na corrida. Claro que o atleta, eles dão aquela olhada assim rapidinha para ver quem está atrás, mas na vida cristã não. Na vida cristã não. Devemos correr, porque o nosso alvo é Cristo. O prêmio está com Cristo. Está lá no verso 14. Então, o atleta ele nunca se esquece do prêmio. Ele sabe que ao passar pela linha de chegada, ele vai ter esse prêmio, que é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É esse prêmio que está nos esperando. Aí Paulo, do verso 17 ao verso 21, já partindo para o nosso término, que é a conclusão do capítulo 3, ele apresenta 3 desafios à igreja de Filipos. Primeiro desafio, um desafio que é difícil, está no verso 17. Irmãos, sede imitadores meus e observar os que andam segundo o modelo que tem em nós. Sede imitadores meus e observar os que andam segundo o modelo que tem em nós. Ele disse o mesmo ao Coríntios, lá em 1 Coríntios 11:1. Imitar Paulo, porque Paulo imitava Cristo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então imitar a Cristo é algo que é difícil. Porque imitar a Cristo implica em amar como Cristo ama. Você ama como Cristo ama? O teu amor é um amor como o de Cristo?
Você perdoa como Cristo perdoa? Melhor parar por aqui, né? Pastor, para por aí que... Por isso que é um desafio para mim e para você, imitar o exemplo de Paulo, porque Paulo imitava Cristo, ser imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. Paulo fala sobre outro desafio, evitar os maus exemplos. Está lá no verso 18 ao verso 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com o quê? Com as coisas terrenas. Então esses maus exemplos são os inimigos da cruz. E aqui ele fala sobre 3 fatos. Fala que o destino dessas pessoas, desses camaradas aqui, é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na infâmia. São 3 frases que não precisamos nem fazer uma hermenêutica deles, uma interpretação, que já fala de algo perverso, terrível. Perdição, um Deus que está dentro deles e que a glória deles está na infâmia. E eles só se preocupam com o quê? Com as coisas terrenas, com o que eles podem ver. A alegria deles não está em Cristo, está nas situações. Estão nas situações. A alegria deles está na situação, nas situações. Porque só se preocupa com as coisas terrenas, enquanto que Cristo ele nos ensina de que não devemos nos apegar às coisas terrenas. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É o Senhor que cuida de mim e de você. Devemos trabalhar? Devemos trabalhar. A conta chega, o boleto chega, a fatura chega, a fome bate, tem que ter comida. Temos que trabalhar. Mas aqui estão falando que eles só se preocupavam com essas coisas terrenas, esqueciam as coisas de Deus. Deus tem deixado faltar alguma coisa na sua casa? Deus tem deixado você sem pagar a sua conta? Porque o Deus é o Deus da provisão. Ele é o Deus da provisão. Então, quando nós tiramos o foco daqui dessa terra, nosso foco começa a ser as coisas celestiais, as coisas de Deus. Deus cuida das nossas coisas. Deus é um Deus que trabalha por mim e por você. Essas pessoas são os maus exemplos que Paulo fala, que estão lá na igreja de Filipos. Outro desafio é aguardar a pátria celestial e a transformação do corpo. Está lá no verso 20 e verso 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. No primeira lição, primeiro estudo, perdão, nós vimos que Filipos era uma colônia romana. E o povo, os filipenses, eles se orgulhavam porque Filipos era uma colônia romana. E isso lhes dava o quê? O direito de serem cidadãos de Roma. Cidadão de Roma. Hoje em dia, muitas pessoas, elas fazem de tudo para ganhar o quê? A cidadania americana. Você não, mas com certeza você conhece alguém que com certeza quer fazer de tudo para morar nos Estados Unidos, para ganhar o Green Card, o tão almejado Green Card, e ter também a cidadania americana. E quando elas recebem, elas têm esse orgulho de falar, não, sou brasileiro, mas também sou cidadão americano. O povo de Filipos, eles tinham esse orgulho de ser cidadãos de Roma, a cidade mais importante da sua época. Roma era o centro do mundo.
E eles se preocupavam com isso. Só que os filhos de Deus não devem olhar para essa pátria, a pátria terrena. Por quê? Porque a nossa verdadeira pátria está no céu. Não estou falando que não devemos obedecer à nossa pátria. Devemos sim, é bíblico. Devemos amar a nossa pátria? Devemos amar o Brasil. Amar, orar, respeitar as autoridades. Tudo isso a palavra de Deus ensina. Se alguém fala o contrário, é mentira. Não é de Deus. Que a palavra de Deus nos ensina. Orar pelos nossos governantes, obedecê-los. Mas o nosso orgulho não deve ser porque nós somos dessa terra, mas porque nós somos da pátria celestial. Deus, ele nos deu o privilégio de nascermos aqui nessa terra. Mas o nosso orgulho é de que fazemos parte do povo que vai morar no céu. Então Paulo fala sobre ter essa alegria de que a nossa pátria é a celestial, de que nós iremos morar no céu. E quando chegar esse dia, teremos o quê? O nosso corpo, o corpo da humilhação, esse corpo pecaminoso, castigado pelo pecado, um corpo transformado, igual ao corpo da sua glória. Fala que é do corpo de Cristo. Essa que tem que ser a nossa alegria, de que Deus, na sua misericórdia e no seu amor, ele nos compra através do sangue de Cristo. Eu nunca me canso de falar sobre isso. Através do sangue precioso de Cristo, ele nos compra para si. E agora fazemos parte do povo que vai morar no céu, na pátria celestial. E ao chegarmos lá, teremos os nossos corpos incorruptíveis. Esse corpo maculado, cheio de pecado, não existirá mais. Teremos nossos corpos transformados. Essa que tem que ser nossa alegria. Olha que coisa maravilhosa. Então Paulo, ele fala dessa alegria de saber que está em Cristo. Você tem que ter essa alegria de saber que está em Cristo, que Cristo te escolheu. De que as vantagens que talvez a terra mostre, de nada servem. Assim como nós vimos que Paulo, ele fala sobre o que ele achava que era vantagem. Depois ele viu que a única coisa que importa para ele era estar em Cristo, por causa de Cristo. Qual tem sido o motivo da sua alegria? Qual tem sido o motivo do seu sorriso? Saber que você é amado por Deus? Saber que Cristo ele te salvou e agora você vai fazer parte da pátria celestial, terá o seu corpo transformado? Qual a sua alegria tem sido os momentos nesta terra? Você tem se apegado às coisas terrestres? Paulo achava que tinha vantagem porque ele era de uma linhagem religiosa importante. Talvez você tenha alegria. Talvez você bata no peito falando, não, meus antepassados fundaram essa igreja, meus antepassados que doaram tudo dessa igreja. Sabe que para Cristo isso não tem importância. Aquele que passou a vida toda na igreja e aquele que se converteu hoje, para Cristo é a mesma coisa. O que importa é que está aqui, é o coração, não é o histórico. Do que você se orgulha? Paulo se orgulhava de Cristo. E em Cristo. Que a gente possa ter, a partir de hoje em Cristo, um coração alegre de saber que pertencemos a Ele. Que tenhamos o orgulho, possamos bater no peito, dizer, eu pertenço a Cristo. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua santa palavra. Palavra esta que nos ensina, nos exorta, nos traz conforto. Palavra essa que nos dá a alegria de sabermos que pertencemos a Ti.
Que o que importa para ti, Pai, não é o nosso histórico, não é o nosso currículo, mas sim o nosso coração. Por isso, Pai, em nome de Jesus, receba o nosso coração, Pai. Tome o nosso coração. Toma, Pai, a totalidade do nosso ser. Aquilo que venha tentar, Senhor, impedir a nossa caminhada contigo, o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, repreender. Aquilo que tem, Pai, amarrado os pés dos meus irmãos, impedindo deles prosseguirem nessa caminhada, em nome de Jesus, Pai, jogue por terra. Capacite-os, Senhor Deus, de alegria da salvação. Que a perseverança seja, Pai, cada vez mais, Senhor, firme na vida deles. Te peço, Pai, que o Senhor abençoe a cada irmão que participou desse estudo. Abençoe também seus familiares. Continue guardando, Pai, de todo o mal. Assim eu oro, já com o coração grato, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Bom, semana que vem nós já estaremos no nosso estudo na igreja, mas eu vou ver se conseguimos fazer uma manobra tecnológica para transmitir o estudo. Eu não prometo, vou tentar. Tá bom, irmãos? Mas eu vou ver uma melhor oportunidade. Qualquer coisa eu gravo e depois eu coloco. Tá bom? Que isso depende também de internet. Então, semana que vem, nosso estudo, estaremos já finalizando a Epístola de Paulo aos Filipenses. Se você veio hoje e você quer ver o que a Epístola de Paulo aos Filipenses diz, dentre tantas coisas, daqui apenas alguns assuntos que nós tiramos, vai lá no YouTube da igreja, vai aí no Facebook mesmo da igreja, você vai ver todos os estudos anteriores, tá bom? Semana que vem nós iremos ver como nós iremos fazer. Qualquer coisa nós gravaremos durante o culto e ao chegar em casa eu vou e disponibilizo no Facebook da igreja e no YouTube, tá bom? Mas a gente vai tentar dar um jeito para que os irmãos que têm acompanhado online, os irmãos que não poderão comparecer à igreja por causa do decreto, tá, das restrições, poderem participar também, tá bom? O pastor está vendo isso para não deixar nenhum irmão fora dos estudos e dos cultos, tá bom? Mas mesmo assim eu te agradeço em nome de Jesus, continue orando pela nossa igreja, pelo seu pastor, e que Deus continue abençoando a sua vida. Até a próxima.